Outra coisa, eu também acordei pensando no Simon Williams, meu Simão Maravilha. Porque, velho, é impossível eles terem se livrado do personagem. Representatividade negra e tudo mais, sabe? Tá tão. E étnica em termos gerais. Mesmo a Miss Marvel, Kamala Khan tá há 300 milhões de anos depois do fracasso das Marvels, relegada aos cantos. Mano, a Mônica Rambeau, que é a única personagem que a gente tem canonicamente que tá nesse universo dos X-Men, não tem cadeira, não aparece nos trailers. Tava todo mundo cagando e andando, tá ligado? Só quer nostalgia, fest e pessoas se batendo e um monte de. E o mercenário da Marvel. E eu assim, cadê a caralha da Mônica, filho da puta? E a mãe dela, que tá ali como binária, como que é isso nesse universo? E me irrita muito. Assim, assim, vamos dizer que eu não quero cagar na cabeça dos outros, mas não quer dizer que eu não tenho minhas críticas, e eu vou continuar falando das minhas críticas, né? Se outras pessoas tiverem a mesma opinião, se unem a mim. Se não você quer ser feliz do jeito que tá, das coisas como tá, tem um bom. A grande maioria das pessoas tá sendo feliz. E aí, entendeu? Junta com elas. Então, meio que isso. E eu queria saber da Mônica, né? Eu, assim, personagem feminino na Marvel, pra mim, é um sofrimento, e a única oportunidade que a gente teve foi na televisão, né? Porque o que eles fizeram com a Natasha Romanoff foi absolutamente ridículo. Eu tava até revendo um vídeo meu na época, indignadíssima. Eu odeio essa Karen Danvers, assim, odeio. Eu não gosto dessa atriz. Infelizmente, pra mim, eu junto com os machos nojentos que cai em cima nela. Eu não quer dizer que eu tenho hate contra a atriz, que eu vou atrás pra falar mal dela, que eu vejo vídeo dela só pra falar, olha o que ela falou aqui. Não. Mas eu acho que o jeito que ela pegou a personagem causa antipatia. Eu não gosto da interpretação dela, eu não gosto do filme dela. Não, do primeiro, eu acho ela terrível no segundo, assim. As atrizes que fazem tanto a Mônica quanto a Kamala seguraram o filme inteiro. Eu não conseguia ver a cara dela, porque parecia que ela tava ali, sabe, por obrigação. E eu junto com a moçada que o que a gente precisa agora é a vampira tirar os poderes dela e largar com Secret Wars, transforma isso aí. Eu fiz uma maratona de leitura dela, né? Pra falar que eu não gosto da Cara Danvers seria uma mentira. Porque eu li toda o volume de estreia dela como protagonista, que na época, na década de 70, né? Que as personagens femininas só tinham esse protagonismo sendo versões de heróis masculinos, e então seria ela como a Miss Marvel. Eu li toda, não só li os quadrinhos, mas eu li a sessão de cartas também. Eu coloquei um monte de comentário na época no YouTube, no Facebook, com recortes das cartas das minas lendo. Foi extremamente curioso, assim, para minha experiência. E eu gostei, assim. Ela como jornalista, e era ainda é divertido para hoje ler que, né, como era a representatividade na época. Aí eu li também o arco dela, depois também com o filho, que é incesto, que é o amante, que é escroto, e pra caralho, e fodeu minha cabeça. Eu li ela como binária, que é bem interessante, que eu gostei. E eu li a morte do Marvel, e me afetou profundamente, porque eu tive câncer também, e eu chorei cântaros, e depois disso, no decorrer dos anos, eu já li umas 2 vezes também. Eu amo esse quadrinho. E eu li a Mônica Rambeau, as primeiras edições dela, ela se juntando aos Vingadores, com as primeiras edições com o Homem-Aranha e tudo mais, ela como a primeira Capitã Marvel, né? Que é a primeira Capitã Marvel é a Mônica Rambeau. E eu parei nessa maratona de leitura, antes do primeiro filme da Capitã Marvel, quando a Carol, que estava no espaço sideral, ela volta para a Terra.
numa cena ali de carteado, de grupo, eu não me lembro agora se é na mansão dos mutantes ou dos Vingadores, eu sei que o Hank McCoy, que tem essas sessões de jogatina, né, com cartas, e ele tava lá, e a Mônica tava lá, e a Carol chega. Aí elas se conhecem, e aí ela tá sabendo que a Mônica tá usando Capitã Marvel, né? Aí ela não sabia que o Marvel tinha morrido, porque o Marvel morre sem ela estar perto. E é do caralho esse encontro, assim, e ela assim, e ela saber da morte do Marvel. É muito foda. E aí eu parei por ali. Então, e aí essas coisas de 2000 com ela como Capitã Marvel eu não li, nada na recente. Eu não li minhas Marvel da Kamala Khan. E então, assim, as minhas leituras são muito assim, pra todo lado, tá? E então, o filme o seriado da Miss Marvel, eu gostei de algumas coisas e eu não, desgostei de outras, mas também tem muito de que é um negócio juvenil. Então não é pra minha faixa etária. Mas eu gostei do que parece que tem de interessante que eles puxam dos quadrinhos ali. A coisa dos gênios de outra dimensão, eu achei que ficou meio, né, daquele jeito, mas eu não sei o contexto, também nos quadrinhos você tem isso. Coisa com juvenil, pra mim, tem que ter uma coisa muito específica pra me pegar, tá ligado? Que, assim, eu não desprezo, vamos dizer, mas eu tenho a noção de que não é pra minha faixa etária. E eu acho que como uma pessoa queer, milênio, que tá ali nas beiradas de fazer os 40 anos, pegar essas coisas juvenis com uma certa representatividade, ou focando em representatividade, é muito curioso. Então, assim, a gente pega pra ver representatividade queer, assim, de coisas escolares, com esse olhar de, que legal, né? Eu gostaria que tivesse tido umas coisas mais assim na minha época e tudo mais. Mas não quer dizer que tenha essa empatia também. Pra mim, como visualizadora, entendeu? Tipo, o Runaways eu peguei pra assistir o seriado, eu nunca terminei. Mas focada na Nico e na outra estrelinha lá, que eu esqueci o nome. Mas eu achava chato pra caralho o seriado, porque, sei lá, pra mim. Eu gostava dos pais vilões, que tinha o ator do Spike ali. E era bem canastra, né? Bem canastrão. Porque, assim, a minha empatia era com os adultos, né? E eu preciso pegar pra terminar. E os quadrinhos eu nunca li. Então, às vezes eu faço antes de Doomsday, eu entro nessas pra terminar essa porra. Mas, por exemplo, Scan, quando saiu, Scan na época que saiu, eu gostei porque foi um impacto, assim, tremendo. Ter um seriado teen mais rueiro, com personagens moralmente questionáveis na escola e um arco ali, homoafetivo entre o menininho lá que tinha sido o vilãozinho da temporada anterior e o par romântico bissexual com problemas assim psicológicos. Foi muito, muito interessante assim na época. E foi antes dessa leva de BL, né, também. Tava começando a engatinhar essas coisas. E, tipo, Young Royals, eu preciso terminar pra assistir a última temporada, mas eu gostei bastante. E é juvenil, entendeu? Então, eu não sei, depende muito da mídia pra mim. E então, Kamala Khan foi interessante, eu gostei de algumas coisas, mas não me deu essa... Eu sou falida, entendeu? Você tem que entender que os meus personagens preferidos estão aí pra morrer, que é Loki, Bucky Barnes e Namor. Tô falando ao fracasso, basicamente, entendeu? E Namor só teve um filme ainda por cima. E eles... Ai, meu Deus, eu amo Namor. Namor é divertido de ler. Namor é ótimo de ler, tá ligado? Porque ele é arrogante, porque ele tem umas ideias erradas. E eu não acho que ele é apaixonado pela Sue Storm, de 100%, assim. Ele gosta da ideia de ter ela como companheiro. Só isso, sabe?
Se acontecesse de verdade, provavelmente ele ia enjoar dela em uma semana. Falei, não, no rolê não deu certo, tá ligado? E eu acho que alguns autores pegaram pra pesar isso muito mais porque eles não tinham imaginação pra o que trabalhar com a Sue Storm, porque ela é uma personagem feminina esbufete clássica. Então eles não tinham ideia pra trabalhar com ela, a não ser um triângulo amoroso ali, porque quadrinhos é novela, certo? Mesmo Mutantes, X-Men, todo mundo sabe que é novela. É os relacionamentos, eu gosto de fulano, cicrano e os caralho. E trauma. E... Enfim, e aí eu só tive um filme com o Namor e eles vão largar ele pra... Mano, se eu tivesse um seriado dos invasores, invaders, velho, seria tudo na minha vida. Você não tem uma noção, assim. Que eu shippo o namoro com Jim Hammond, né? O Tocha Humana original, o Android. E... Porque eles dois são o máximo. É tipo criatura do Frankenstein com um príncipe, tá ligado? Do mar. E o namoro é bi, nem vem, vai cagar. E aí tem o Steve Rogers com o Buck e o Touro. E também eu queria muito o panteão britânico ali, com o Falsworth, com o Capitão Britânia e Union Jack, e o primeiro casal homoafetivo ali, do romance de antagonista, que é o Roger Aubrey Destroyer com o Union Jack ali, uma das coisas mais interessantes que a gente tem, e ainda na época da Segunda Guerra, que é canônico, que é o que Stuck vibes, só que é canon esses dois. E ainda a Spitfire, que se transforma em vampira. E a minha viúva negra favorita é a viúva negra original, que é uma bruxa que vende alma pra matar nazista. Olha que coisa mais linda do mundo inteiro. Por que eu não posso ter isso? Porque eu não posso ter coisas boas. Você entende? Porque se fizesse isso, ia ser maravilhoso. Então eu não posso ter. Se o mundo fecha a cara, a gente abre o portão. Suziaque, chega mais. Suziaque, sem moral. Suziaque, vira a mesa e a caretice passa mal. Suziaque, grita junto. Suziaque, sem fingir. Pra quem não curte o rolê, é só fechar e dormir. Suziaque. Vem sem freio, que hoje a pista é da